Albanete Peixinho, nos diga um pouco das suas visitas aos países do continente africano e a relação disso com o Centro de Excelência contra a Fome. Fala um pouco do Centro de Excelência e como é que você foi parar nos países do continente africano. Bom, inicialmente eu fui para visitar os países da África especialmente, mas também visitei alguns países da América Latina e Caribe, porque eu assumi a coordenação do Programa de Alimentação Escolar Brasileiro. Então, durante quase 13 anos, eu fui coordenadora deste programa. E como tal, os países procuraram o Brasil para que pudessem efetivar uma cooperação Sul-Sul. Ou seja, com o avanço do Programa de Alimentação Escolar Brasileiro, os países queriam saber como recuperar a fome dos escolares, como diminuir a evasão escolar, como fazer que a gente melhorasse a aprendizagem e o rendimento escolar. Isso foram os princípios e diretrizes definidos no Programa de Alimentação Escolar Brasileiro, nesse período de 13 anos, que fez com que a gente fosse, então, conhecer vários países da África para propor algo similar no Brasil, mas respeitando a soberania e a própria decisão do país. Então, é uma cooperação diferenciada, por ser uma cooperação Sul-Sul, em função de que nós transferimos a tecnologia para o país, porém, os países devem definir exatamente como ele quer o desenho do seu programa, como ele vai definir o seu orçamento, quais são as estruturas físicas, estruturas com recursos humanos necessários para executar o programa de alimentação escolar. Para além disso, o que aconteceu nesse período? A partir de 2004, 2005, começou a ter uma demanda muito alta dos países africanos pedindo apoio ao Brasil. Então foi criado, tivemos a ideia, a partir do Brasil, teve a ideia, o governo brasileiro, de então fazer parcerias com o Programa Mundial de Alimentos e aí construir o Centro de Excelência de Combate à Fome, que é, então, uma parceria entre o governo brasileiro e o Programa Mundial de Alimentos, que é uma agência da ONU, que atua em 84 países, seja da África, da América Latina, Caribe e da Ásia, para, entre outras atividades, desenvolver os programas de alimentação escolar nesses países. O que o centro faz? O centro tem um diferencial porque, na realidade, ele não distribui alimentos, como o Programa de Alimentos Mundial, ele tem essa forte atuação, principalmente nas questões emergenciais. Na realidade, o centro transfere a tecnologia brasileira para esses países que pedem apoio e cooperação ao Brasil. E como é que foi o seu relacionamento aqui na FEAFRO? Fala um pouco do seminário, quais foram os objetivos e se ele foi alcançado. Olha, a importância de a gente participar da FEAFRO é exatamente disseminar para os países que vêm até aqui, e inclusive para os brasileiros que estão aqui, do que o Brasil faz. E o Brasil faz para vários países. Então, nós quase que não temos conhecimento como brasileiros da política brasileira para o exterior, né? Fica muito centrado, às vezes a gente fica imaginando que só acontece no nível de relações exteriores, no Ministério das Relações Exteriores. Entretanto, não é verdade. Vários ministérios dão apoio e cooperação a vários países, como também tem uma troca evidenciada entre os países para o Brasil. Então, a importância de a gente participar é exatamente trazer esse diálogo e essa mostra do que o Brasil faz lá fora. E também escutar, né? Que é a importância da escuta desses países, o que é que eles desejam. E isso foi importante, por exemplo, no seminário em que o país Quênia colocou quais são suas necessidades. Isso é importante para a gente saber como é que você quer cooperar então com o país se você não sabe a necessidade dele. Então a importância grande é essa. Eu acho que é muito importante que essa feira continue, a FEAFRO continue disseminando a cultura também desses países africanos para o Brasil, que a maioria desconhece. Como é que foi percebida a importância dessa feira? Como é que foi feito o convite? Conta um pouco do histórico do seu envolvimento. Olha, o convite foi feito o seguinte, a gente conheceu a organização, né, o pessoal mais envolvido da comissão organizadora, eles entraram em contato com o Centro de Excelência por diversos eventos que a gente acabou nos encontrando e teve um debate no Instituto Lula, e que a FEAFRO estava lá presente e nós estávamos presentes enquanto Centro de Excelência também de combate à fome, e aí nós trocamos as experiências, né? Achamos muito interessante o que a FEAFRO já estava vindo desenvolver e eles conheceram também a nossa experiência, então o convite surgiu a partir daí. Tem alguma mensagem que você queira dar com relação ao futuro do programa e mais pessoas possam participar?
Assim, eu acho que a nossa mensagem era que todos os países tenham o seu desenvolvimento adequado, justo para todos, que todos os cidadãos do mundo tenham direitos iguais e que essa é a importância, a FEAFRO pode contribuir muito mostrando para esses países que estão ainda em processo de desenvolvimento que existem países que cresceram com distribuição de renda, com igualdade social. Não, esse para mim é o recado que eu gostaria de dar. Isso não está longe de ser real, isso não é um sonho, é uma realidade que a gente pode buscar e conquistar. Claro que com lutas e não armadas, né? Mas com lutas pelo social, pela dignidade dos povos de todo o mundo. É isso que eu gostaria de dizer.